Será que comida sem glúten pode ser considerada uma comida mais saudável? Vamos conversar sobre isso? Então vamos! Oi gente, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Para você que não me conhece ainda, talvez você esteja aqui pela primeira vez. Prazer, meu nome é Valéria Cartossi e eu tenho intolerância ao glúten e à lactose há quase 10 anos. E no meu canal eu trago assim algumas reflexões ou algumas experiências, o que eu faço para me virar com relação a essas intolerâncias. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje nós vamos conversar sobre um assunto que causa bastante dúvida, pelo menos é o que eu percebo, né? Nas conversas que eu tenho com alguns amigos, ou mesmo algo que eu leio assim por cima e realmente causa dúvida. Será que a comida sem glúten ou a alimentação isenta de glúten, ela pode ser considerada mais saudável para as pessoas? Vamos conversar sobre isso. Bom, gente, eu resolvi fazer esse vídeo hoje, tratar desse tema, porque essa semana eu estava dando um pulinho no mercado, né, para fazer umas comprinhas, como de costume. Eu nem vou falar o mercado aqui, que é para não ficar achando que ou eu estou fazendo propaganda ou estou fazendo uma crítica, não é nada disso, essa não é a intenção do vídeo. Mas para você que não me acompanha nos stories lá do Instagram, do Face ainda, me acompanhe, porque eu coloquei esses stories lá, esse passeio que eu fiz pelo mercado. Eu sempre passo para vocês algumas coisas que eu estou fazendo relacionadas às minhas intolerâncias, então me acompanhem por lá. Mas para você que não conseguiu acompanhar, eu vou deixar até aqui depois um trechinho dessa minha ida ao mercado, e eu fiquei assim refletindo sobre uma placa gigantesca que tem nesse mercado, onde está escrito, né, saudáveis, a seção dos saudáveis. Gente, como eu falei, aqui tem uma seção só de produtos sem glúten. Então assim, é bem grande, ó, vou mostrar, olha aqui que lindo, sem glúten. Vou mostrar toda a seção para vocês. Porém, tem uma coisa que eu ainda quero conversar com vocês. Tá vendo essa plaquinha aqui, linda, maravilhosa, dos saudáveis? Saudáveis. Vamos conversar sobre isso essa semana. E aí eu parei para refletir, olhei para um lado, olhei para o outro. E sinceramente, eu não conseguia observar onde é que estavam esses alimentos saudáveis que a placa lhe dizia, né? Sim, tinha muita comida sem glúten, tinha muita opção sem açúcar, para dietas, né, restritivas ao açúcar, sem lactose, mas literalmente saudável, né, como a placa diz assim bem grande nos dois corredores que a gente encontra nesse mercado. Eu sinceramente fiquei procurando, porque para mim, na minha concepção, a comida saudável, ela vem da onde? Da natureza, né, gente? Pelo menos isso é o que a gente aprende no médico ou que a gente aprende na vida, né? Da onde que vem os nutrientes que nós precisamos no dia a dia? As vitaminas, os minerais, enfim, das frutas, dos legumes, das verduras. E essa placa dos saudáveis não estava nessa seção das frutas, legumes e verduras. E aí eu parei para refletir e eu até disse no dia, né, vamos conversar sobre isso, sobre essa questão dos saudáveis. E esse vídeo tem essa intenção realmente de bater um papo com vocês sobre o que vocês pensam, né? Depois comentem aqui, por favor, se vocês também pensam assim, se tem essa linha de raciocínio ou não. Mas na minha opinião, tem uma diferença muito grande entre uma alimentação saudável e uma alimentação sem glúten. Aliás, gente, essa inquietação, né, dos saudáveis, ela não surgiu apenas dessa ida ao mercado nessa semana,
porque eu já vi em vários grupos também que eu acompanho, né, de pessoas que têm restrição ao glúten, à lactose, e já ouvi também de pessoas que são do meu convívio, né, meus amigos ou familiares, falarem, né, nossa, que bacana, você se alimenta muito bem, né? Você tem uma dieta muito boa por causa da intolerância ao glúten. Você come muito bem, você come saudável. Quisera eu comer tão saudável assim, igual você e tudo mais. Eu sempre ouço isso, mas é uma coisa que a gente precisa refletir com carinho, penso eu, antes da gente dizer que realmente a pessoa que tem a restrição ao glúten e segue a dieta sem glúten, realmente ela vive uma dieta saudável ou não. Porque para mim tem uma diferença entre os industrializados com ou sem glúten e o que a natureza nos oferece. Na minha concepção, o que a natureza nos oferece, sim, é saudável, é muito saudável. E ainda com algumas restrições, porque ainda que a natureza ofereça, né, as frutas, os legumes, as verduras, os cereais, né, tudo que a gente tem aí à nossa disposição da natureza, ainda assim para algumas pessoas não vai fazer tão bem, né? Por exemplo, muitos dizem que o leite é um alimento saudável. Para mim, ele é super nocivo. Mas tá bom, Valéria, você tem intolerância à lactose, obviamente vai ser nocivo para você. Ok, mas tem muita gente que não pode, por exemplo, comer muitas frutas por conta da frutose, que é o açúcar das frutas. Para essas pessoas, as frutas vão fazer mal. Para mim, no caso, as frutas vão fazer muito bem. Enfim, ainda que sejam alimentos saudáveis, algumas pessoas ainda vão ter restrição com relação a isso. Agora, quem dirá os industrializados, né, minha gente? Então, depois dessa ida ao mercado, eu falei, não, eu acho que eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Eu fiquei com isso no meu coração, porque às vezes a gente confunde mesmo, né, a comida sem glúten com uma alimentação saudável. E vamos para as diferenças. Eu considero que tem uma grande diferença aqui. Por quê, gente? Porque a gente sabe que hoje em dia isso é um ganho, isso não é uma crítica, tá bom? Isso aqui é um ganho maravilhoso. Hoje em dia nós já temos muitas opções parecidas com o que nós temos aí com glúten, sem glúten. Então hoje nós já temos bolo sem glúten, pão sem glúten, bolacha sem glúten, chocolate sem glúten, várias coisas sem glúten, né? Bem semelhantes àquelas que nós estávamos acostumados com glúten. Então tem aí uma substituição, né? Do que era com glúten para o sem glúten, ok? Mas a gente pode realmente afirmar que essas substituições, né? Esses produtos que eu acabei de citar, são saudáveis só porque eles são sem glúten? Então essa é a reflexão que eu quero fazer aqui, né? O que realmente a gente considera uma alimentação saudável? Na minha concepção, uma alimentação saudável parte de comida de verdade. E o que é a comida de verdade, né? É o arroz, o feijão, a mistura que a gente está acostumado, né? A carne, seja vermelha, seja branca, enfim. As saladas, as frutas, as verduras, os legumes. Isso, para mim, é uma alimentação saudável. Agora, o que a gente encontra no mercado de industrializados, a gente sabe, né, gente, que tem muito corante, ou tem estabilizante, ou tem conservante, tem todos esses antes, que fazem com que o alimento passe a não ser tão saudável assim. Porém, né, tudo que é gostoso, vamos dizer, né? Eu também gosto das verduras, frutas e legumes, mas assim, a gente pode dizer que tudo que é besteira realmente é mais gostoso, mas a gente não pode chamar isso de saudável. Ou pode? Na minha concepção, não. O que você acha? Tem até uma máxima, né? Eu gosto muito dessa frase que eu já ouvi várias vezes de vários médicos, nutricionistas, nutrólogos e gastros pelos quais eu já passei nessa longa jornada de intolerância, que é: descasque mais, desembale menos. Então, se você quiser ter uma alimentação mais saudável, aí sim, descasque mais e desembale menos. E o que a gente descasca? O que a natureza oferece. E o que a gente desembala? O que as indústrias oferecem. Então,
uma alimentação mais saudável, ela é proveniente da onde a gente descasca e não da onde a gente desembala. Então eu acho que é essa reflexão que eu queria passar aqui no vídeo de hoje para vocês, tá bom? Não confundir uma alimentação saudável com uma alimentação industrializada sem glúten. Porque eu posso fazer a opção, gente, de seguir a minha dieta sem glúten comendo só besteira. Então eu posso comer o pão sem glúten que vende no mercado, eu posso comer sempre bolo sem glúten, bolacha sem glúten, doce sem glúten, qualquer coisa que eles já inventaram sem glúten. Isso não é uma crítica, tá bom? Eu agradeço a Deus a evolução da tecnologia, porque sim, eu acredito no equilíbrio. Eu ainda não cheguei na fase e nem sei se eu quero passar por essa fase hoje na minha vida, de comer só o que a natureza oferece, né? De comer só saudável. Muito pelo contrário, eu fico super feliz quando eu encontro uma pizza sem glúten, quando eu encontro esses produtos que eu acabei de dizer. Porque, querendo ou não, eu descobri, né, as minhas intolerâncias, no meu caso, há quase 10 anos. Hoje, eu tenho, deixa eu ver quando que esse vídeo vai ao ar, sábado. Domingo, gente, dia 14 de fevereiro, eu faço 35 anos. Você que é do futuro, você já deve estar me vendo com... Não, nesse vídeo eu tenho 34 anos. Enfim, eu tenho 34 anos hoje. Então, há quase 10 anos eu descobri as minhas intolerâncias. Então, com 24, 25 anos, até essa idade, eu comia tudo que o mundo pode oferecer, não é mesmo? E aí realmente é um choque quando de repente você não pode mais comer nada do que você estava habituado. E aí, obviamente, você vai procurar uma alimentação que se assemelhe àquela que você já está acostumado. Então, se antes eu comia pão, eu comia bolacha, eu comia, né, essas coisas, eu com certeza procurei isso sem glúten para substituir. E é o que eu faço hoje em dia também, tá, gente? Hoje em dia eu ainda como tudo isso sem glúten. A questão é, né, a reflexão que eu trago aqui é: será que eu estou mais saudável por isso? Será que a minha alimentação ela é mais saudável? A gente pode só pôr um ponto aqui, né, de reflexão. No meu caso, quando eu descobri as minhas intolerâncias, obviamente eu tava passando muito mal, né? Já tem até vídeo aqui no canal falando como eu descobri, os sintomas que eu tinha, enfim. Então nessa época foi bem punk. A partir disso você começa a reelaborar, né? A planejar bem mais a sua alimentação. Foi o que aconteceu comigo. Então se o meu problema, né, era com restrição alimentar, obviamente, eu vou buscar mecanismos de melhorar a alimentação. Então, enxergando por essa ótica, né, vendo por esse lado, sim, eu melhorei a minha alimentação e eu, teoricamente, literalmente, estou mais saudável, porque eu procuro comer mais saudável. Hoje eu penso muito mais no que fazer para comer, no que eu vou levar, tenho um planejamento, eu busco mais alimentos da natureza. Antes eu não tinha essa preocupação e pode ser até que por isso eu tenha desencadeado tanto as intolerâncias, né? No meu caso ao glúten e à lactose. Ou seja, nesse sentido, sim, para mim a minha dieta ela está muito mais saudável. Mas isso não significa, na minha concepção, que uma alimentação sem glúten, só por ser sem glúten, ela seja mais saudável. Na verdade, o que vai fazer a diferença são as suas escolhas, as minhas escolhas. Se eu escolher só comer os industrializados sem glúten, eu não posso dizer que isso está mais saudável. Vocês concordam? Agora, se eu escolho comer mais comidas que a natureza oferece, né, mais legumes, mais frutas, mais verduras, obviamente eu estou me alimentando mais saudavelmente. Então, é um equilíbrio, né, gente? Então, é essa reflexão que eu quero trazer aqui para o canal hoje. Não necessariamente uma alimentação sem glúten, ela é mais saudável. O que vai fazer a diferença são as nossas escolhas. Isso que vai fazer a diferença. Eu posso escolher comer
mais o que a natureza oferta, ou eu posso escolher comer mais o que a indústria oferece. E aí isso vai ter o resultado aqui dentro do meu organismo, da minha saúde. Hoje eu penso que equilíbrio é tudo. Engana-se quem pensa que eu como só legumes e frutas. Vixe, isso aqui nem passou nunca na minha vida, né, gente? Não, a gente tenta fazer o quê? Um equilíbrio. De novo eu vou dizer, né? Se você não me acompanha no Insta, às vezes eu posto alguma foto ou alguma mensagem nesse sentido. Um tempo atrás eu postei a foto, né, de brigadeiros e frutas. E aí eu até perguntei assim, qual desses vocês consideram melhor, né? Qual desses vocês optariam? Por qual deles dois? E a minha resposta em particular é: eu opto pelos dois. Por quê? O brigadeiro, gente, por mais que ele não seja teoricamente saudável, ele me traz alegria, ele me traz um prazer que eu preciso também. E a fruta, obviamente, ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela tem tudo isso aí que os médicos dizem que tem, né? Que a gente sabe que tem. E que o nosso corpo precisa. Uma vez uma nutricionista me falou uma coisa que eu achei assim maravilhosa e que eu levo pra vida, né? Equilíbrio é tudo. A alimentação faz parte do primeiro prazer do ser humano. Esse é o nosso primeiro prazer. Então, quando a gente tira isso, é muito triste. E é mesmo, gente. Só quem passa por uma restrição alimentar sabe o quanto é difícil levar uma vida com essa restrição. Então, quando a gente tira, né, esse prazer, o primeiro prazer do ser humano, gente, é a alimentação, é muito difícil. Então, viver esse equilíbrio é muito bom. Será que se eu comer só frutas, pra mim, tá? Isso eu tô falando pra mim, Valéria. Se eu comer só frutas, só legumes, só verduras, eu vou ser feliz? Hoje eu acredito que não. Por quê? Quando eu vou numa festa, quando tem alguma comemoração, não é isso que vai estar servindo lá. E se eu pensar que eu tenho que comer só frutas, só legumes, né? Aí vai ficar difícil. É difícil ser feliz desse jeito, né? Então eu acredito no equilíbrio. Mas o vídeo de hoje era mais para trazer essa reflexão da diferença, né? Do que realmente é uma alimentação saudável. E aí eu acredito que parte do equilíbrio, né? Mas não confundir a alimentação industrializada sem glúten com uma alimentação saudável. Isso vai depender das nossas escolhas. Bom, gente, para não ficar tão maior esse vídeo, que eu acho que já deve estar gigantesco, eu vou encerrando por aqui. Comentem, por favor, o que vocês acham. Eu tô achando muito legal a nossa interação. Muito obrigada a todas as pessoas que já comentaram em vídeos anteriores. Eu fiquei muito feliz com o carinho de vocês e em saber que eu estou ajudando de alguma forma. Essa é a intenção. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho, essas coisas todas que a gente pede para vocês fazerem. Para não perder nenhum vídeo toda semana, eu posto um vídeo aqui que eu considero interessante, tá bom, gente? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo!